dando continuidade ao nosso conteúdo de saúde e bem-estar, vamos entender como o estresse se forma, como ele vai acontecendo de forma vagarosa, crônica e muitas vezes imperceptível. Veja bem, pela teoria da psicanálise, tá? Existe dentro do ser humano, não é algo palpável, mas é algo que existe, que está lá, né? Que é o inconsciente. O que seria o inconsciente? É onde nossas ideias, aonde os nossos traumas, é como se fosse uma caixa de memórias que está lá armazenado toda uma história da nossa vida, como se fosse um DNA emocional, para explicar melhor o inconsciente. E ele começa a se formar já no ventre da nossa mãe. Então, quer dizer, aquelas emoções que a nossa mãe passa para o nosso sistema emocional já começam dentro do ventre materno. Olha que curioso, né? Então, assim, e está relacionado também com a nossa genética, está relacionado, hoje a gente tem um melhor entendimento disso. E a maior prova da existência do inconsciente foi que a partir do momento que pessoas que sofriam de histeria, tá? Isso Freud conseguiu constatar, primeiro de forma empírica, e depois ele conseguiu escrever todos esses fatores e comprovar que essas pessoas que sofriam de histeria e que não tinham uma causa pontual para isso, elas conseguiram melhorar o seu comportamento por conta da fala. Então a teoria que ele desenvolveu que através do símbolo, através da fala, através do objeto, algumas questões conseguissem ser traduzidas e racionalizadas. Então, assim, esse entendimento a gente já tem hoje em dia, tanto que toda a base da psicologia, a base da teoria do pensamento, ela vem desse ideal freudiano, né? Da onde as ideias surgem do âmbito que muitas vezes você não tem acesso. Isso que também faz os diferentes tipos de comportamento se manifestarem, tá? É muito interessante porque por que tem pessoas, por exemplo, que passaram por campos de concentração e, no entanto, elas conseguiram sair emocionalmente, não digo ilesas, mas elas conseguiram arrumar formas de seguir em frente, e outras, por motivos mais banais, acabam até tirando a própria vida. Então, assim, da onde que vem tudo isso? E hoje tem esse entendimento que, através também da psicologia, de tudo aquilo que se chega à conclusão do comportamento, que esses mecanismos de você lidar com a dor, com a frustração, eles são inconscientes. E a partir do momento que você consegue traduzir essas emoções para o momento presente, você passa a lidar melhor com elas. Bom, então trazendo essas informações para o entendimento da onde se forma o estresse, tá? O estresse, ele tem uma formação emocional e uma formação fisiológica. Então, pelo estudo, né, que a gente tem da parte de neurotransmissores, da parte científica, existe sim uma mudança do comportamento por conta de atuações dos neurotransmissores no organismo daquele indivíduo. Ou seja, o sistema nervoso, ele passa a não ter mais um entendimento, ele passa a não ter mais uma forma de lidar com algo devido a determinadas circunstâncias, tá? De ordem fisiológica. Então, qual que é a conclusão que se chega? Da onde chega todo esse procedimento? A pessoa vai vivendo trauma, vai vivendo estresse, vai passando medo, vai tendo incompreensões e passa a não lidar com isso. Então, será que o acúmulo desse tipo de frustração, desse tipo de incompreensões, ele acaba resultando de medo também na síndrome do pânico, os transtornos? Será que vem dessas conclusões ou será que é algo muito mais fisiológico? Aí ainda é uma equação que a ciência precisa responder, que a ciência precisa desenvolver. Mas assim, a questão, quando a gente vai falar de formação do estresse, nós não tivermos o entendimento que existe uma ordem consciente e é que a partir dessa ordem consciente o estresse começa a se movimentar, e quando o estresse começa a se movimentar, aí surge a mudança de comportamento. Qual seria? A pessoa não consegue dormir, a irritabilidade, insônia, acesso de raiva, falta de concentração, choro compulsivo. Então, quer dizer, antes de aparecer tudo isso, já houve
Olha que interessante, já houve uma mudança, ou seja, um trauma. Como a pessoa lida com isso está muito relacionado à genética, às experiências, o apoio da família. É muito, olha, quando você tem uma família também que te apoia, pessoas que te escutem, aquela escuta sem julgamento, né? Aquela escuta acolhedora, isso também ajuda muito você lidar com o estresse, você lidar com o inconsciente desconectado, a lidar com a ansiedade, né? Então, assim, são vários fatores que contribuem. A solidão, né? Indivíduos que são sozinhos, que não têm um lugar, né, um lugar de acolhimento, também tem mais dificuldade de lidar com situações de estresse. Mas, enfim, a formação do estresse, ela começa com as pequenas contrariedades, tá? As pequenas frustrações. A forma como ele vai desenvolver no seu organismo está muito mais ligado a uma experiência sua, tá? A um fortalecimento, vamos dizer assim, da sua forma de ver o mundo, do que propriamente de dicas e de atitudes. É muito mais interior do que exterior, porque tanto que pessoas, às vezes, né, pacientes que vêm comigo, falam, mas olha, eu sigo todos os manuais de autoajuda para poder lidar com o estresse, no entanto, eu não consigo. E aí que a gente tem mais ainda a comprovação que o estresse ele é uma formação muito interna e que para você lidar com o estresse, você precisa trazer, falando de uma maneira prática, assim, para vocês ficarem com uma ideia aqui do vídeo, né, trazer para a razão. Então, assim, o que não tem solução, eu gosto muito dessa frase, deixa de ser um problema momentâneo. Pensa nisso, o que não tem solução deixa de ser um problema. A partir disso, eu vou tentar solucionar aquilo que eu posso resolver no momento, aquilo que está na minha mão, aquilo que está na minha frente. Então, isso é uma forma também de lidar com o estresse, porque o estresse muitas vezes é uma preocupação. Você ocupar-se de algo na sua mente, daquilo que você não tem como solucionar, como você não tem como resolver naquele momento. Então, a formação do estresse também está ligada, olha só, a como você lida com as contrariedades, aí que eu quero chegar. A formação do estresse, ela também está ligada com a tua visão de mundo, tá? E isso antes de chegar no ponto fisiológico, antes que o estresse ele abala tanto o indivíduo que ele começa a perder as suas funções de prazer, de bem-estar, tanto que a fibromialgia é uma patologia também de origem autoimune, mas ela costuma aparecer muito próximo da menopausa. Ou seja, a mulher ela já está numa idade onde os filhos estão levando a vida deles, o marido às vezes está com outra ocupação, a vida já não está tão cheia, começa a perder já de certa forma algumas razões, né? Aquela transição onde é mãe e de repente vê aquilo tudo se escorrer pelas mãos, né? E junto com as mudanças hormonais da menopausa também. Então, o estresse também começa a surgir e culmina o quê? Nessas dores generalizadas pelo corpo. Tanto que pessoas que começam a tratar da microbiota intestinal, fazer atividade física, ter bons hábitos, começam a melhorar da fibromialgia. E a fibromialgia passa também a ser uma manifestação do estresse. Também os ataques de raiva, suor frio, ataque de pânico, de ansiedade, é tudo como se fosse um combo relacionado a tipo do estilo de vida. Depois da pandemia aumentou muito essa questão da ansiedade. Por quê? Porque o medo, né? O medo aquela incerteza, aquele mundo que a gente conhecia, parece que ele não existe tão mais igual depois desses 2 anos de Covid. Então isso também gerou uma condição de estresse. Então, quais são as dicas para lidarmos com o estresse? Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes a resposta está dentro de você, está dentro dos teus significados. Veja aonde você pode ser melhor, quais são as dificuldades que você encontra. Isso mesmo que você não possa no momento fazer uma terapia, pagar um tratamento, tenta fazer essa autorreflexão, né? E essa autorreflexão, uma boa ideia é fazer caminhando, respirando, em contato com a natureza. Outra questão, mude seus hábitos alimentares, alimentos frescos, alimentos bioativos que a gente chama, né? Alimentos vivos, eles cuidam do nosso organismo
e também fazem uma melhor regulação dos nossos neurotransmissores, da nossa microbiota intestinal, fazendo com que a gente tenha mais disposição. Terceiro, pratique uma atividade prazerosa. Eu, por exemplo, eu adoro fazer esporte, eu adoro caminhar, gosto de correr, gosto de ficar ao ar livre, detesto ambiente fechado, academia, aquelas músicas muito altas. Então, assim, eu procuro fazer minha atividade física ao ar livre, na rua, num parque, aonde eu possa estar em contato com o sol. Isso é uma particularidade minha, eu gosto muito. Outra questão, faça algo que você goste. Eu adoro música clássica, adoro leitura, gosto também de assistir um bom filme. Então veja quais são as suas afinidades, quais são as coisas que você tem prazer. E muitas vezes o prazer ele está na rotina. Pensa uma coisa, uma rotina simples, uma rotina calma, uma alimentação que a gente chama segura, né? Sem muitas invenções, elas cuidam do nosso organismo, tá? Então fiquem com as dicas aqui. E outra questão que eu gosto de deixar bem assim, né, empacotada, é a questão da microbiota intestinal. Porque quando uma microbiota intestinal é bem tratada, ou seja, o prebiótico alimenta as boas bactérias, essas boas bactérias, elas modulam reações químicas que vão transbordar para o nosso organismo a questão da saúde e diminuir os sintomas da vida moderna e do estresse também. Então, assim, uma microbiota saudável e estável, ela naturalmente, em pouco tempo, você já começa a ter um sono de melhor qualidade e um estresse muito mais bem controlado. Que o estresse não tem como a gente tirar da nossa vida, ele faz parte da nossa existência. A mensagem que fica para vocês aqui, como já falou Freud, né, há 100 anos atrás, nos seus escritos, usando da mitologia grega, conhece-te a ti mesmo. Quando ele lançou o enigma para a esfinge, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, ele é capaz de traduzir saúde, de transbordar alegria também e contato com a natureza. O homem é feito para viver no verde, o homem precisa do ar livre. Bom, compartilhem, inscrevam-se no canal, divulguem, aperte a notificação aqui no sininho. Agradeço muito a presença de todos. Obrigada, doutora Priscila Ferrazão.